Recentemente foi veiculado na mídia a notícia de que vários objetos voadores não identificados, ou seja, os OVNIs, foram abatidos por forças militares, tanto dos Estados Unidos como da China. Num primeiro momento, esses respectivos governos admitiram que de fato eram objetos dos quais as suas forças de inteligência não conseguiam identificar do que se tratava. Depois houveram algumas outras explicações. E com isso, acende uma discussão que de tempos em tempos vem à tona. Afinal, será que existe vida inteligente fora do planeta? E se sim, haveria algum motivo pelo qual eles quisessem manter contato conosco? Ou será que esses tais objetos voadores nada mais são do que uma forma de espionagem de outros países ou coisas do gênero? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. Você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se ainda não está inscrito, peço por gentileza que clique no botão inscrever e também ative as notificações. Vamos conversar aqui agora sobre essas duas possibilidades. Afinal, qual é a probabilidade de existir vida inteligente fora da Terra? De um modo amplo, a NASA diz que há mais de 300 milhões de planetas espalhados por aí. Muitos deles com situações parecidas com a da Terra. E essas condições, por vezes, oferecem talvez a possibilidade de existir seres parecidos conosco no quesito do pensamento/inteligência, mas que pode ser muito bem espécies um tanto quanto distintas, fisicamente falando. E esse lance de talvez existir uma vida fora daqui sempre foi um tabu, principalmente no que se refere à religião, por questões de que é interessante para manter o dogma aceso, fazem questão de dizer que somos seres privilegiados e por isso devemos cultuar a um ou a vários deuses, dependendo da religião, e também a questão do Estado, para não criar um certo alarmismo, sempre é frisado uma certa inviabilidade de vida fora da Terra. E com isso, os governos sempre mantiveram em segredo qualquer coisa que viesse a dar uma conotação de que talvez possa existir uma vida fora daqui. Existe nos Estados Unidos, por exemplo, a Área 51, que é um local totalmente isolado de tudo, do qual é responsável por fazer algumas avaliações sobre possíveis OVNIs, sobre situações que fogem da compreensão da nossa ciência e assim sucessivamente. Exemplo disso, podemos citar o caso do ET de Varginha, que quando aconteceu aquela situação, rapidamente as forças militares, não só do Brasil como também dos Estados Unidos, fizeram questão de abafar o caso o mais rápido possível e não dar maiores detalhes daquilo que ocorreu. Em relação ao que é encontrado também em outras circunstâncias, seja meteoritos, coisas do tipo, ficam muito em sigilo. É compreensível esse tal tabu por parte da ciência para não alimentar teorias da conspiração que fazem com que as pessoas ficam meio loucas e coisas do tipo. Por isso que é entendível até certo ponto, mas, por outro lado, nos privar de determinadas descobertas é algo que realmente prejudica um pouco a nossa capacidade racional de entender as coisas tal como elas são e também de imaginarmos possibilidades para além. Uma área que gosta muito desse tema é a parte das artes, em especial o cinema, que vira e mexe traz filmes dizendo sobre vários pontos nesse sentido, alimentando talvez uma expectativa em relação do que pode estar além do nosso planeta. Vemos, por exemplo, filmes como Star Wars, Estelar, MIB, Homens de Preto, Guerra dos Mundos, dentre tantos outros. E tais filmes fazem com que a gente, por vezes, levante hipóteses e também alimente uma certa expectativa de saber o que talvez está fora da Terra. E convenhamos, alguns desses filmes são interessantes, mas outros meio que viajam na maionese, por assim dizer. De certa forma, é um entretenimento que faz com que a gente se divirta ao entender essas mais variadas possibilidades. Agora, pensando na possibilidade de esses aliens existir, será que, caso eles venham a fazer contato conosco, qual que poderia ser eventuais motivos para tal? Bom, como falei no início, a questão do abatimento dos OVNIs, o fato de terem deixado claro que não conseguiram identificar qual é esse tipo de objeto que sobrevoava seus respectivos espaços aéreos, não necessariamente indica que são alienígenas, mas suponhamos que se realmente fossem, será que o fato de um exército aqui da Terra abater um OVNI com tripulação alienígena não poderia eventualmente desencadear uma certa necessidade de revanche, caso eles queiram, no primeiro momento, ter feito uma missão de paz, por assim dizer?
Eu, particularmente, acredito que toda e qualquer situação nesse sentido, caso hajam evidências de que estamos sendo espionados por forças alienígenas, acredito que deva ter uma certa cautela com relação a isso. Porque, como sabemos, a nossa tecnologia aqui hoje, ela mal dá para chegar na Lua. Quem dirá a outros planetas potencialmente habitáveis? E se algum eventual alienígena conseguir sobrevoar nosso espaço aéreo, significa que a tecnologia deles é infinitamente superior à nossa. E com isso, caso venhamos a ter um certo confronto, as nossas forças militares aqui estariam um tanto quanto frágeis, sem nenhuma capacidade de resposta à altura. Então, por isso, qualquer situação nesse sentido é importante ter bastante cautela. Então, de modo geral, acredito muito que sempre devemos recorrer à matemática para auxiliar nas questões do pensamento. As humanas não caminham sem o auxílio das exatas e vice-versa. Por isso que, em termos de probabilidade, eu acredito sim que possa existir uma vida inteligente fora daqui, porque mais de 300 milhões de planetas é muita coisa, e a probabilidade de só nós gozarmos do privilégio de termos uma vida inteligente tal como ela é algo muito prepotente. Por isso que eu acredito sim, que da mesma forma que a vida humana se constituiu aqui, com toda a sua trajetória histórica, com toda a questão do evolucionismo, acredito sim que em outros planetas que têm condições parecidas com as nossas, possa existir essa tal vida inteligente. Agora, se o que foi abatido trata-se de alienígenas ou não, realmente isso não tem como saber. Somente as agências de inteligência desses países conseguem ter a informação na fonte. Então, qualquer coisa que venhamos a dizer por aqui é apenas uma mera especulação. Agora, o outro lado da moeda é se está havendo uma espécie de espionagem. Como sabemos, há tempos os países convivem numa espécie de guerra fria, um querendo se sobressair em relação ao outro. A corrida espacial entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos é um exemplo disso, pois na década de 60 para 70 havia aquela corrida para ver qual país conseguiria enviar um homem à Lua. E muitos países, em especial os Estados Unidos e a China, sempre estão em duelo, principalmente na parte econômica, para definir qual é o país que de fato vai ter o capitalismo mais sustentável, que conseguirá, de certo modo, ter uma espécie de imperialismo, exercendo influência não só do ponto de vista financeiro, como cultural em relação aos outros países. E esta é uma possibilidade muito válida. De repente, uma das nações, não necessariamente essas duas que citei, criar um certo objeto voador que tenha características que não são possíveis de ser reconhecidas num primeiro momento para fazer esse tipo de procedimento. E como hoje o que mais move o ser humano, tanto no sentido individual como no sentido coletivo / nação, é a questão do poder. O ser humano sempre compete para tê-lo, porque é através dele que é possível conquistar as demais coisas. E por isso, o poder no aspecto geopolítico da coisa realmente dá muita barganha para que esse país possa se impor perante aos demais. E por mais que tenha cessado a Segunda Guerra Mundial, acredito que sempre esses conflitos pela disputa pelo poder haverão enquanto existir humanidade. Porque o ser humano, como eu já friso várias vezes nos mais diversos vídeos, que ele não é feito somente de bondade. Ele tem um aspecto maldoso muito presente em si mesmo. E por isso é impossível que o ser humano renuncie a esse lado nefasto por uma simples decisão. Por isso que eu acredito que tais conflitos e guerras, por assim dizer, sempre existirão. E em última análise, pode ser também que esses países estejam tentando distrair a atenção das pessoas em relação a algo maior que está por trás, ali nos bastidores do aspecto geopolítico da coisa. Como sabemos, as agências de inteligência de cada país só expõem a público aquilo que realmente é conveniente no jogo geopolítico. E por isso algo pode sim estar sendo orquestrado nos bastidores de modo que não seja impedido de observar tais coisas. Mas enfim, independente de qualquer coisa, é importante que você observe todos os lados da moeda e não tire conclusões precipitadas ou alarmistas e queira, de uma certa forma, sair espalhando o caos. É importante você avaliar de maneira crítica cada uma das hipóteses e entender qual que você considera mais relevante. Não estou dizendo com isso que você não possa opinar sobre qual é o seu entendimento sobre a situação. Apenas que você, antes de adotar uma posição, tenha acesso às mais diversas possibilidades,
para que você adote uma como aquela que você considera mais coerente. E é isso que você, inscrito, que é um pensador independente ou está no caminho para ser um, tem que fazer. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre essa situação? Acredita que de fato são alienígenas de repente nos espionando ou se são apenas países espionando outros com objetivos geopolíticos? Diz aí na seção de comentários, porque para mim e para os espectadores do Vida Cotidiana é muito importante saber a sua opinião. Um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.